Miguel Morgado, esta operação fragiliza a PSP? Não fragiliza a PSP, fortalece aos olhos da opinião pública, até porque depois daquele furor mediático, enfim, numa campanha que já houve tantas em Portugal nos últimos 30 anos, também já levam uns anos disto, também são todas iguais, mas depois daquele furor das primeiras 24 horas, também uma série de mentiras que foram passadas naquela altura pelos militantes habituais também foram caindo. Eu quero responder a 2 ou 3 que a Catarina Martins continua a repetir, mas Miguel, já não sei se atenção, não, mas esta operação não cola um bocadinho o governo à lógica da extrema-direita. Eu já vou falar sobre o governo. Isso é um disparate que eu acho que não tem cabimento nenhum. Mas sobre as mentiras, sobre a questão da proporcionalidade, sobre a questão da adequação, talvez as pessoas não saibam que naquela rusga estava presente um magistrado do Ministério Público que está lá precisamente para garantir a adequação e a proporcionalidade do uso da força pelas forças de segurança. As coisas que se ouviram nestes últimos dias são de bradar aos céus. O choque por haver pessoas com a mão posta contra a parede para serem revistadas, que é uma técnica policial em voga pelas forças policiais de todo o mundo civilizado, incluindo o nosso. Parece que é preciso eu vir aqui ao Estúdio da SIC Notícias para dizer uma coisa que todos os portugueses lá fora sabem, mas pelos vistos ninguém aqui dentro sabe. É que há rusgas deste tipo com pessoas com as mãos na parede a toda a hora em Portugal. A toda a hora com Portugal. E com governos do antifascismo. Sim, com governos do PS, apoiados pelo Bloco de Esquerda. O que é que mudou aqui, Miguel? O que mudou aqui, bem, eu já expliquei na sexta-feira, mas posso dizer outra vez. O que houve aqui foi a exploração, a instrumentalização de uma fotografia para propósitos políticos, que foram aproveitados pelas pessoas do costume. Do Bloco de Esquerda da Catarina Martins, mas mais grave a meu ver, porque o Bloco de Esquerda aí sempre é coerente, tem este preconceito contra a polícia, contra a força repressiva da ordem burguesa, que se vem lá das ideologias que eles gostam de cultivar, mas do Partido Socialista foi gravíssimo. Pedro Nuno Santos quer ser Primeiro-Ministro e desautorizou a polícia, que ele vai ter depois, quando for Primeiro-Ministro Social, uma vez lá chegar por este andar, ele vai dar uma grande maioria absoluta a Luís Montenegro, mas ele lá saberá. E com estas considerações, que era o governo mais extremista de sempre, da história da democracia portuguesa, por causa de uma operação que não é só ocorrer no passado, ou que estava a ocorrer naquele fim de semana. Por exemplo, no Parque das Nações houve outra operação igual, não houve fotografia, por acaso até foram detidos precisamente pessoas que detinham armas ilegais. Mas eu quero ler aqui uma coisa que talvez as pessoas não saibam, que é para se ver bem a falta de vergonha, sobretudo das pessoas do PS que fizeram as figuras tristes que fizeram estes dias. Há uma lei, a Lei das Armas, que é regida pelo regime jurídico das armas e munições. É uma lei que foi votada em 2006, eu recordo as pessoas nessa altura, o Partido Socialista tinha maioria absoluta no Parlamento. Nada se fazia sem o Partido Socialista, portanto isto foi feito pelo Partido Socialista. Já agora recordo também que o Primeiro-Ministro era José Sócrates, mas o Ministro da Administração Interna era esse grande antifascista chamado António Costa, aquele que está agora no Presidente do Conselho Europeu. Só para as pessoas terem uma noção. O que é que diz o artigo 109, número 1? Diz assim: as forças de segurança devem planear e levar a efeito periodicamente operações especiais de prevenção criminal em áreas geográficas delimitadas. Foi o que aconteceu no Martim Moniz. Número 3. As operações especiais de prevenção podem compreender, em função da necessidade, a identificação das pessoas que se encontram na área geográfica onde têm lugar, bem como a revista das pessoas. Isto é uma lei feita por um governo socialista, do Ministro da Administração Interna, que foi depois Primeiro-Ministro de Portugal, e que toda a gente se revê daquela carta. Bem, a Catarina Martins talvez não, foi aliada dele, mas não se reveja tanto, por exemplo, como Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, que era, veja-se bem, Ministro deste governo, que aprovou esta lei. Esta lei foi revisitada em 2019. Estes números não foram alterados. Em 2019, nada se fazia no Parlamento, para fazer aprovação, sem o Bloco de Esquerda por iniciativa do Partido Socialista. Fizeram-se bastantes coisas sem aprovação do Bloco de Esquerda. Não, mas esta certeza não passaria com uma iniciativa do Partido Socialista. Portanto, o que está aqui em causa é um despudor político que eu ia dizer sem precedentes, mas não é verdade, isto acontece a toda a hora. Eu só quero dizer mais uma coisa sobre isto. Se Miguel quiser falar o tempo todo, liga. Não, já vou calar. Mas é uma coisa que eu não posso deixar passar em claro, porque tem sido constantemente repetido, e a Catarina Martins agora também fez uma alusão a isso. Eu vi, com escândalo meu, pessoas a porem a fotografia do Martim Moniz e a fotografia por baixo, para comparação, dos judeus no gueto de Varsóvia a serem todos reunidos para serem levados para Auschwitz. Eu só quero dizer sobre isto o seguinte: isto não revela só a ausência de escrúpulos das pessoas que fizeram aquela fotografia e que depois a repassaram. A ausência de escrúpulos políticos não tem nenhuns. Eu estou a dizer que isto é uma imoralidade das mais graves. Porque dos atos imorais mais graves que um ser humano pode cometer é a banalização do mal. Se as pessoas não têm escrúpulos democráticos de respeitar um governo eleito e respeitar a Polícia de Segurança Pública, ao menos não ofendam a memória de pessoas que sofreram horrores como nós não podemos imaginar. Que não tem nenhuma espécie de comparação com alguém ser revistado durante meia hora, ser identificado e ir à sua vida a seguir. Miguel, nenhuma.
é necessária? Acontece a toda hora. Desta vez houve uma fotografia que foi comentada primeiro por alguém do Bloco de Esquerda e depois fez correr os comentadores. Isso tudo foi o que aconteceu. Estavam a falar há pouco das percepções. Como O que aconteceu? Não há fotografias quando há outras rusgas. E então não houve comentário. Desta vez houve uma fotografia e a partir dessa fotografia fez todo o tipo de dissertações que eu ouvi aqui, até descrever. Parece que somos todos aqui à volta da mesa. Eu reconheço que não somos. Também duvido que o Francisco Lucena Gomes sejam especialistas em técnicas policiais. É esta fotografia Claro, que esta estamos a ver agora. as pessoas não fazem ideia do que acontece, não sabem como é que acontece, como é que esta operação começa, põe imediatamente em Eram causa todos a competência. suspeitos de crime, A aquelas competência. pessoas. Oh, Ana Gomes, agora Amanhã falo eu. será em Campo Oh, Ana Gomes, Torico, agora falo eu que eu estive a ou na ouvi-la. Lapa. Calma. Eu agora falo eu que Amanhã na Lapa, já não é? estive a ouvi-la falar, pode esperar um bocadinho. Toda a gente tirou conclusões. O Francisco Louçã imediatamente disse, como vários outros disseram, isto era racismo, isto era contra os asiáticos. Calhou, por acaso, os dois detidos serem portugueses, vejam bem. Eu sei que a cartada do racismo foi logo aplicada ali. é uma Logo, operação completamente pífia. a partir de uma fotografia, foi logo jogada a cartada racista. Como é jogada a cartada racista sempre que isso é conveniente para um certo tipo de agenda política e ideológica? É preciso perceber que há aqui radicalismos dos dois lados. Há o radicalismo de muitas forças do Chega, claro que há, quanto à imigração, xenófobos e racistas. E há o radicalismo da extrema-esquerda com o discurso contrário, que quer importar as guerrazinhas culturais que vieram dos Estados Unidos para dividir aqui a sociedade portuguesa e pôr em causa a coesão social, jogando a cartada racista. O Francisco Louçã pensa que ridiculariza isto que eu estou a dizer. O problema é que isto é vocalizado sempre pelas pessoas do partido dele. Por isso é o partido dele que fala assim, não sou eu. Mas tudo bem, se quiser continuar com esse gesto ridículo, continua. Ana Gomes, peço imensa desculpa, estive a ouvi-la a falar. A PSP anunciou que houve em 2024 90 operações destas de prevenção. Claro que houve, e é um e há facto que sempre. não vimos tantas fotos. E há sempre. Mas, na sua opinião, o único problema aqui foi uma foto em que se vê tanta gente encostada à parede, ou o problema é a forma como a operação foi realmente montada? Vamos ver o que acontece aqui. Há um presidente da Junta de Freguesia, desta Junta de Freguesia, o Miguel Coelho, do Partido Socialista, que passou o verão com um discurso alarmista, não foi do Chega, por acaso. O Partido Socialista teve aliado com eles durante 8 anos. A pedir mais polícia. Não foi só a pedir mais polícia, a dizer que a situação era de calamidade. Sim. Ele falou de homicídios, ele falou de seringas no chão, a dizer que estávamos a chegar a uma situação limite. Eu peço imensa desculpa.